Estamos de volta, pessoal, continuando aqui nosso treinamento para Pentest 002. Nessa aula aqui a gente vai começar a falar sobre a lição 6, verificar vulnerabilidades lógicas. E vamos lá para os nossos objetivos. É aplicar o conhecimento da topologia de rede e varrer os alvos identificados usando diferentes técnicas, como varreduras furtivas e conexão total com o TCP, no caso Three-Way Handshake lá, né? Compilar dados sobre o tráfego de rede reunindo solicitações e respostas de API e o tráfego ARP usando ferramentas como Wireshark e Nessus. Produzir relatórios sobre os assets, no caso os ativos aqui sem fio, usando ferramentas e técnicas como Wireless Geographic Logging Engine, que seria aqui esse Wiggle, e Wire Driving. O preâmbulo aqui dessa lição. Ao varrer as vulnerabilidades de rede, a equipe deve avaliar diversos alvos usando abordagens diversas. Nesta lição, descreveremos várias varreduras usadas para avaliar a integridade dos pontos de extremidade, que no caso aqui eu acho que traduziu de endpoint. Tá. Nesta lição, descreveremos várias varreduras usadas para avaliar a integridade dos pontos de extremidade. Esse pontos de extremidade aqui, eu acho que isso aqui foi traduzido de endpoint, tá? Eu vi mais pra frente no material, tava alguma coisa assim. Acabou que na tradução ficou assim. Dispositivos e aplicativos da rede. Veremos sobre os diferentes tipos de varreduras, como descoberta de host, conexão total TCP e aplicativos web. Parte desse processo pode envolver a varredura ativa da rede ou detecção passiva de tráfego com a esperança de obter alguns artefatos interessantes. Ao mesmo tempo, a gente vai analisar aqui as redes sem fio para avaliar se a WLAN também está vulnerável. Começando aqui então, propriamente dito, com o nosso tópico 6A, varrer os alvos identificados. Objetivos abordados do exame, item 2.4, em dado cenário, execute a varredura de vulnerabilidade. E o item 5.3 explica os casos de uso das ferramentas a seguir nas fases de um pentest. Como eu falei lá no início, essa parte de ferramentas aqui a gente vai acabar vendo praticamente o curso todo. Vamos lá então aqui para a nossa introdução. Durante o pentest, a equipe examinará a rede e coletará informações sobre sistemas de computação, servidores e aplicativos com preparação para a próxima fase da avaliação. Nesse tópico, analisaremos os diferentes tipos de varreduras, além de maneiras de avaliar aplicativo web vulneráveis. Como eu disse para vocês também, a gente vai mexer com esse negócio de varredura usando Nmap aí. Algumas vezes a gente vai retomar isso daí. Descobrir os hosts da rede. Como a gente fala de descobrir hosts, a primeira coisa que normalmente a gente faz é o tal do ping sweep, que seria esse scan de descoberta aqui, que ele trouxe aqui dessa forma. O que seria esse ping sweep? Basicamente você vai encontrar quem está vivo na rede, quem está ativo na rede. Normalmente, quando a gente faz um ping sweep, a gente não faz varredura de porta, tá? Então usa aquela opção, acho que menos SN, enfim. Então a gente vai fazer uma varredura, sem varrer as portas, né? A gente só vai saber se ele está ativo ou não. Então a gente pode usar aqui TCP, UDP e SCTP. E aí, se um firewall bloquear essas varreduras, essa tentativa de descoberta se o host está ativo ou não, aí a gente vai partir para outros tipos de scan. Como no caso aqui, o SYN ping ou TCP/ACK ping, UDP ping, ping-p ou ARP scan. Obviamente, a gente vai tentando do mais fácil até o mais difícil ali, porque às vezes já de primeira você já descobre se o host está ativo ou não. Então a parte de escanear portas, então a gente faz primeiro essa parte ping sweep, que é para ver ali se o host está ativo ou não, e depois a gente descobrir o host, né? A gente vai começar a fazer um scan de portas ali para ver quais serviços estão rodando. E normalmente a gente começa com os serviços mais comuns, né? Ele trouxe aqui 25, SMTP, 53, 80, 88, 110. E aí, a gente normalmente quando vai fazer esse tipo de scan, a gente tem essa questão aqui, ó, que você pode fazer a conexão completa, ou seja, completar o Three-Way Handshake ali, ou então você fazer uma varredura furtiva, que a gente vai ver alguns métodos disso aí, para você não ser detectado, porque dependendo do tipo de varredura que você faz, você vai gerar ruído na rede, e aí os IDS ou o Firewall ali pode acabar te alertando, né? Alertando, no caso do administrador da rede ali, a sua presença, ou até mesmo às vezes te bloqueando e você não conseguir mais fazer nenhum tipo de interação na rede. Quando a gente fala de fazer essa varredura completa ali, de fechar a conexão completa, como eu disse, a gente vai fechar aqui o Three-Way Handshake.
fazer todos os passos dele lá. Uma vez que a conexão for estabelecida, o scanner enviará uma redefinição do TCP, um RST, um reset, ao servidor para interrompê-la. Então ele vai fechar ali a comunicação para fazer esse scan e depois vai encerrar ela, vai fazer o reset. E aí depois ele vai registrar essa conexão aí e vai passar para a próxima porta para tentar se conectar ao próximo serviço. Essas varreduras complexas normalmente elas vão ter mais resultados ali. Como eu disse, elas vão ser mais ruidosas. Então tem que ter uma certa cautela ao se fazer elas aí, porque pode gerar muito barulho na rede. Normalmente quando se faz essas aí, a gente usa também alguns meios aí. Ele chama de chamariz, que é fazer você usar um decoy para você não ficar somente você ali no tete a tete fazendo esse scan, né? Você coloca outros IPs ali falsificados juntos. A gente vai ver isso, tá? Mais para frente. Você coloca outros IPs juntos ali para dificultar essa detecção. Então, se tem você e mais 10 IPs fazendo a mesma coisa ali, vai ser mais difícil de detectar. Pode ser que o IDS ou IPS ali, o Faro, enfim, não interprete aquilo ali como uma atividade maliciosa e deixe todo mundo ficar por ali. Ou pode ser que bloqueie todo mundo também, né, pessoal? Então a gente vai falar aqui sobre o Stealth Mode, que seria o modo furtivo. Você usar de formas ali para você não ter que fechar essa conexão TCP ali, ou fechar o three-way handshake e você conseguir também levantar informações e fazer menos barulho na rede, fazer menos ruído. Então, algumas aqui que ele trouxe, né? TCP SYN ou Half Open Scan, que normalmente ele já vai mandar ali o SYN sinalizado. Aí você deve pensar assim, poxa, mas começa com o SYN ali, né? Realmente, ele manda o SYN e depois fica aberto ali, ele começa a comunicação. Recomendo vocês, eu não vou entrar a fundo aqui no three-way handshake, mas basicamente, você manda o SYN, aí tem o ACK, ACK SYN e o ACK de volta. Então, e ele já fecha ali a comunicação. Se não me engano, acho que era mais ou menos isso mesmo. Então, ele manda esse SYN pedindo a abertura de conexão ali, e aí ele não devolve mais. Então, essa conexão fica aberta ali e ele não fecha esse TCP e não fecha o three-way handshake. Tem um FIN scan, que aí você já manda o FIN, que é para você finalizar a conexão. Aí tem uns detalhes lá, que quando você manda o FIN, a porta está aberta, ela responde de um jeito. Quando essa porta está fechada ou filtrada, ela responde de outro. Mais para frente a gente vai ter esses detalhes também. O no scan, você vai mandar um pacote ali com essa sem nenhuma sinalização, né? Nada marcado. E aí você tem um Christmas Tree aqui que ele vai mandar todos os sinalizadores ligados. Por isso que ele fala aqui como se fosse uma árvore de Natal. O que seriam esses sinalizadores, pessoal? Aí eu disse para vocês, dá uma olhada lá no TCP que ele tem umas flagzinhas que vão identificar o tipo desse pacote TCP. Então aqui tem um FIN que é para finalizar a conexão, o URG aqui que seria de urgente e esse PSH acho que seria o push, alguma coisa assim do tipo. Continuando aqui, ao usar uma varredura SYN, a resposta indicará o estado da seguinte forma. Então, o primeiro aqui, ó, varredura SYN, TCP SYN. Se a porta estiver aberta, o alvo vai retornar um SYN-ACK, porque ele vai continuar ali e fechar o three-way handshake. Ou seja, você manda lá um SYN, o servidor ou o host remoto vai retornar um SYN-ACK e depois você retorna o ACK, que é o ACK, que ACK é a mesma coisa, tá, pessoal? E aí tem as questões lá das somas de bits, que aí eu recomendo vocês dar uma estudada no three-way handshake especificamente, pra vocês entenderem um pouco melhor. Não é escopo da pentest. Se a porta estiver fechada, o alvo vai retornar um RST, ou seja, para resetar a conexão. Tipo, olha, a porta está fechada aqui, não tem condição de fazer a conexão. Se o alvo for filtrado usando um firewall, o pacote vai ser descartado e nenhuma resposta é enviada. Aí depois entram as outras questões lá de tempo para você tentar descobrir isso daí. Ao usar uma varredura Christmas Tree no ou fim, a resposta indicará o estado da seguinte forma. Se a porta estiver aberta, não vai ter resposta. Se a porta estiver fechada, o alvo vai retornar o que? Um RST, um reset. Se o alvo for filtrado usando um firewall, o pacote vai ser descartado e nenhuma resposta será enviada. Então assim, mas aí você fala assim, poxa, mas aí como é que eu vou descobrir essas questões, qual usar e tudo mais? A gente vai ver ao longo do curso aí como utilizar e vai ter lab disso aí pra gente ver como é que a resposta se trata disso. Na prática, às vezes a gente tenta fazer um SYN e ele já é retornado aqui, ó, o pacote é descartado. Só que às vezes a gente faz algumas alterações, tenta alterar a porta, tenta alterar a IP,
entendeu? Falsifica o IP. Às vezes só de falsificar o IP de origem a gente já tem uma resposta. Então não precisa entrar em outros tipos de scan. Cada caso é um caso. E essa parte aqui desses scans é bom a gente ter um conhecimento. Como vocês viram aqui, basicamente, se a porta estiver fechada, ela vai receber um reset. Qualquer tipo de scan aqui. Se ela estiver aberta no SYNAC, vai receber o SYNAC. Só que às vezes o scan ele não vai completar, vai ficar essa porta aberta aí. E aí nos outros aqui, no Christmas aqui e no fim, se a porta é aberta, você não vai ter nenhuma resposta. Aí às vezes aquela questão de falsificação também resolve.